Agora, o negócio que você falou do infantil, o espectador do cinema, ele é um espectador infantilizado, como um todo. Ele é infantilizado. E não é como o Pondé falou aqui, não. Por quê? Porque isso é uma ideia lá da galera que discute a teoria dos espelhos no cinema, que vem muito da psicanálise do Jacques Lacan. O Jacques Lacan ele vai trazer pra gente um conceito de teoria dos espelhos do desenvolvimento infantil. Posteriormente, se não me engano, na década de 80, 90, foi descoberta os neurônios espelhos, a partir desse debate que o Jacques Lacan estava traçando lá atrás. E a galera do cinema vai pegar a teoria do desenvolvimento infantil do Lacan e vai trazer para o cinema, dizendo que o espectador de cinema, ao entrar na sala de cinema, ele se transforma num agente infantilizado. Porque ele demanda dessa infantilização de um retorno a essa fase do espelho. O que é essa fase do espelho? É quando a criança olha para o outro como o ideal de si. Então é como se ela olhasse para o outro e enxergasse no outro o que ela poderia ser. E ela acredita ser. Mas um livro não é assim? Mais ou menos, porque o livro ele não é projetivo, como o cinema é. A grande questão do cinema que entra nesse debate todo, é que quando você entra na sala de cinema, você entra de encontro com os dispositivos cinematográficos. Que dispositivos são esses? Sala escura, projetor oculto, espectador passivo, tela grande iluminada na sua frente. Essa tela grande se transforma num espelho da sua existência, um espelho onde você vai refletir, portanto, esse ideal de si. E esse espectador é esse espectador que está passivo ali no mundo, né, esperando entrar em contato com o que está em tela, vendo sem ser visto, por isso a sala é escura, por isso a sala do cinema é escura, porque é um agente voyeur, onde você vê sem ser visto, e ele passa a reconhecer nesse outro que está em tela o ideal do que ele poderia ser. É assim que o cinema constrói padrões de consumo, para além do ingresso mesmo. Padrões de beleza, porque quando você vai para o cinema, e aí, em termos de teoria, você vai lá, você assiste o filme e você consegue reconhecer no outro aquilo que você sente. A feição do personagem, naquela cena, você sabe quando ele tá sentindo... A cena do Spielberg, do Jurassic Park, né? Você que gosta do Spielberg. Você não começa a falar mal no meu Spielberg, a gente vai sair na mão. Eu adoro o Spielberg também. Eu adoro o Spielberg. Mas aí você vê a cena lá da Laura Dern, vendo pela primeira vez o dinossauro. Ela levantando lá e olhando o dinossauro pela primeira vez. O Spielberg faz o que a gente chama de Spielberg Face. Sim. Uma câmera que vem de baixo, né? E vai chegando perto. Fecha na cara aqui, ó. Aqueles olhos arregalados, abertos, olho claro, né? Ele faz isso muito bem com a Dakota Fanning em Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos ele faz isso tanto, é maravilhoso todas as vezes. Lindo. A Dakota Fanning, inclusive, vira uma grande estrela nesse momento e que depois não consegue deslanchar na carreira. Porque, na verdade, o Spielberg fez aquilo tudo. É muito bom. Tem todos os filmes dele tem isso, né? Sim, Do todos. Tubarão, acho que do óculos assim, ele Todos. tirando aqui, com a câmera vindo naquele traveling lindo. Isso. Maravilhoso. E o que o Spielberg faz com isso? Ele promove um encantamento. É um diretor do encantamento. Por isso que ele é o pai do blockbuster moderno. Porque ele promove esse encantamento do blockbuster. E aí ele chega naquele rosto da Laura Dern e você entra em contato como espectador que cria esse ideal de si. Porra, é aquela moça que estudou aquilo a vida inteira e pela primeira vez está vendo um dinossauro ao vivo na frente dela. E você sente aquilo que ela sente. E vem o John Williams aqui, ó. Dinossaurinho levanta. Tá maluco. E aí você cria esse Até ideal. arrepiei. Eu sei que é crítica, mas eu dei uma arrepiada aqui, ó. Não, é Me maravilhoso. infantiliza, Spielberg. Não é crítica, não. Eu gosto muito do filme, de verdade. Eu gosto do Spielberg, de verdade. E quando a gente fala infantiliza aqui, não é de maneira pejorativa, não. Sim, sim. Tá? Esse é um processo do cinema, de infantilizar pra gente reconhecer no outro ideal. Agora, as consequências disso... Bom, em termos artísticos, nós temos o Spielberg fazendo esse encantamento, que é maravilhoso. Mas, em termos mercadológicos, o cinema também encontra nessa infantilização do espectador um processo de construção de padrões. De padrões para consumir o próprio filme, mas também os produtos que envolvem o filme. Né? Tanto as camisas, os action figure, etc e tal, mas também padrões de beleza. Porque você vai pro cinema, você vê o Brad Pitt, você vê a Beyoncé, você vê qualquer atriz ou ator maravilhoso lá na tela, e você vê dentro da sala de cinema, nele o ideal de si, porque você consegue ver nele os sentimentos que você está sentindo ali. Mas quando você sai da sala de cinema, você se desencanta. O encantamento que se criou na sala morre. Desencanta. E desencantamento promove o quê? Busca por encantamento. Consumo. E aí, para além disso, o que vai ser consumido?
estética, você vai buscar esse padrão estético que foi construído, esse padrão de consumo que tudo aquilo no cinema foi construído junto. Então, essa infantilização do espectador de cinema ela é interessante ao capitalismo para construir consumo novo, para além do filme. É muito louco você parar pra pensar, o Spielberg é o pai do Michael Bay. Porque até o uso de câmera, o uso estético... não, porque, por exemplo, você fala do Spielberg Face, o Michael Bay usa a mesma câmera, do mesmo jeito, a diferença é que ele gira. Sim. Não para de girar nunca, né? Sim. Mas é doido, né? Porque eu gosto muito de ver crítica de filme antigo e eu gosto muito do programa do Roger Ebert, né? Que ele tinha um programa, ele e um outro maninho. Sim, ele esqueci o nome dele Eu sempre agora. esqueço, que era o Sim. magrelo careca. Sim, sim. E é muito curioso ver as discussões deles, assim. E eles discutiam já na década de 80 o quanto que os filmes do Spielberg eram sobre isso, assim. Sim. Assim, pô, é um filme infantil. Sim. Filmes pra gente são clássicos, que a gente olha e fala, porra, mas ele fala, pô, isso infantiliza, né? Principalmente pensando que os caras deviam estar vindo da década de 70, que era, pô, pensa que você tá vendo Taxi Driver, Toro Indomável, Bonnie e Clyde, tá vendo, tipo, só um pancada e aí você vem com Indiana Jones. Sim. Agora, é isso. Esses filmes anteriores também são infantilizadores, só que eles vão para um outro lugar, né? É isso que eu falei, por exemplo. O cinéfilo também se transforma num grupo de consumo, né? Mas é um outro tipo de produto. Agora, essa galera que vai formar esse blockbuster moderno, eles compreenderam que técnicas simples são eficazes para promover esse encantamento. A gente olha, por exemplo, para técnicas como plano e contraplano e close-up de maneira muito banal hoje em dia, porque todo filme tem um close-up. Mas a força de um close-up a gente não discute. A força do close-up do Spielberg na cara da Laura Dern, na cara da Dakota Fanning, é bizarra. São coisas muito simples, mas que demandam de um... É que eu sempre falo, técnica é meio. Pode botar a melhor técnica do mundo. A melhor tecnologia disponível na face da Terra. Bota num diretor ruim e ele não vai saber fazer. Pô, close-up na carinha do Elliot. Sim. Quando a bicicletinha vai voar. Sim. Porra. Tu vai trazer o ET, né? Não, você não vai falar mal de ET na minha frente, não. Não, não é que eu não gosto, não. Eu gosto do filme, mas é dos mais fracos do Spielberg. É dos mais fracos. Mas eu gosto de quase tudo dele. Mas você pega o close-up no rosto do Joel Osment no Sexto Sentido, sabe? Aquele close-up é essencial. Mas a gente não discute close-up porque ele é tão simples, mas na cena ele é tão potente porque ele precisa estar ali no rosto. Você não pode escapar. O close-up, o que o close-up faz? Você tá numa sala de cinema, uma tela enorme, e o rosto se desproporciona. Fica uma coisa enorme na sua frente, para onde você não tem onde escapar. Você só vai olhar para aquele rosto, aquelas feições, não tem como você não se identificar com aquele personagem. Essa é a força do close-up. Inclusive tem uma cena no última parte do Bastardos Inglórios, que o nome do capítulo é alguma coisa assim, é a vingança do rosto gigante. Que é o rosto da Shoshana, enorme pega na fogo, tela. né? Enorme na tela e tudo mais. Enfim, inclusive eu falei no Twitter que o Bastardos Inglórios é o pior filme do Tarantino. Não, Felipe. Felipe, pelo amor de Deus. Falei que é o pior filme do Tarantino. E é o pior filme do Tarantino. Não é o pior, é o segundo pior. Tem a Prova de Morte antes, pelo amor de Deus. Não, a Prova de Morte é o segundo melhor. Você tá maluco. É maravilhoso a Prova de Morte. Eu vim aqui gostando de você, tu me embora odiando. O que tá acontecendo? Segundo melhor. Qual que é o melhor? Melhor Era Uma Vez em Hollywood. Não, esse tá louco. Maravilhoso. Você tá louco. Maravilhoso. Concordamos em discordar. Mas, enfim, o canal, o Piuí, inclusive, também fez no podcast. Depois eu vi. Ele botou lá no podcast dele que surgiu esse debate na internet. E uma pessoa que é muito renomada falou que é o pior filme do Tarantino. Não citou meu nome, mas eu sei que você tô sabendo que você fez. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o professor Felipe Leão. Pra assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!